E ele já move qual é a palavra que esse povo que ele enviou deve escutar. Então o Senhor Deus, ele fala nesta noite conosco pelo tema: onde está a vossa fé? De repente a gente pode até falar assim: olha, eu tenho muita fé. Eu já ouvi muita gente falar assim, né? Eu tenho muita fé. Olha, eu sinceramente, eu peço a Deus isso. Eu peço a Deus essa graça. Deus ser verdadeiramente uma pessoa de fé, que eu possa falar e afirmar: eu tenho muita fé. Agora nós precisamos profetizar, né? Tomar posse dessa realidade. Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Você abre aí nos evangelhos, primeiro Mateus, Marcos, aí depois a gente cai lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo a partir do 22. Lucas 8, versículos de 22 a 25. Se você já encontrou, pode dar uma olhadinha. Sua irmã perto de você está procurando para poder ajudar, né? Ajudar o irmão a encontrar. O Senhor Deus, ele vai falar conosco, irmãos, nesta noite através de um evangelho, tá? O evangelista São Lucas, capítulo 8, versículo a partir do 22. E você que não trouxe a Sagrada Escritura, você ouça que Deus, ele fala com você também. A palavra de Deus, ela é dirigida a nós, irmãos, nesta noite, nos seguintes termos. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos aplaudir esta palavra? Vamos? Isso, é palavra de Deus, é palavra de vida para nós. Nós vimos aqui, irmãos, podemos já até meditado nessa palavra por diversas vezes, ter escutado várias pregações, homilias, os nossos momentos de oração, né, em cima deste evangelho. Mas a cada momento nosso, irmãos, o Senhor, ele nos fala algo diferente. Ele nos fala, e com certeza ele quer falar conosco através desse tema, desse grupo de oração, onde está a vossa fé, e também acerca dessa leitura, a tempestade acalmada. Irmãos, eu já inicio dizendo para você que é próprio de Deus acalmar tempestades, tá? É próprio do Senhor. Acalmar as nossas tempestades interiores, a nossa agitação interior, a nossa perturbação interior, os ventos que se sopram no nosso interior, é próprio do Senhor falar: cala-te, pronto. E os ventos do nosso interior se acalmar. É próprio de Deus fazer isso. E não poderia ser diferente, né, nesse momento aqui que Jesus estava com os discípulos. Eles estavam em um determinado lugar
Então Jesus ele subiu com seus discípulos numa barca e ele falou assim: olha, vamos passar para outra margem do lago. E assim se fez, né? Partindo para outra margem do lago. Só que Jesus, talvez, né? Eles poderiam assim nunca imaginar que em meio ao mar, numa barca com Jesus, Jesus ia se dar a dormir. Ele ia se dar a descansar. Ora, que negócio é esse? A nossa confiança, quem é o braço forte aqui? É Jesus. Quem é o carro forte aqui? É Jesus. Aqueles discípulos, eles já haviam tido uma caminhada com o Senhor. Então eles já sabiam quem era Jesus. Eles já sabiam quem era o Mestre, né? Mas mesmo assim, irmãos, estando Jesus ali naquela barca com eles, Jesus adormeceu durante aquela travessia. Eles ali naquela barca. Jesus, ó, soninho bom. Travesseiro bom, né? Irmão, a pessoa quando ela confia plenamente, ela descansa. Ela pode estar em meio ao alto mar. O vento sopra à direita, o vento sopra à esquerda, sopra na frente e atrás. A pessoa que confia, ela descansa. Jesus ele falou, né? O meu alimento é fazer a vontade de quem? Do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então Jesus, em meio a tudo aquilo ali, ele adormeceu, ele descansou. De repente, o vento se levanta. Aqui vai falar, vai citar, nessa tradução da Ave Maria, a fúria da água. Ora, em meio ao alto mar, como se não bastasse o vento, vem também a fúria do mar. E Jesus dormindo, tudo pronto para o desespero, tudo preparado para desesperar. Falar assim: olha, nós estamos liquidados. Já era para todos nós. E Jesus lá tranquilamente dormindo: mestre, nós estamos perecendo. O Senhor vai deixar mesmo? Vai deixar que a gente morra? A gente sabe que o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, o Senhor vai sair daqui andando sobre essas águas. Agora nós não. Por acaso o Senhor vai querer mesmo que nós pereçamos? Nós estamos perecendo. Levantou-se Jesus. Jesus deu uma lavada neles, né, gente? Ele deu uma lavada. Levantou-se Jesus. Primeiramente, ele mostrou quem ele era. Ele ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Ele realizou esse prodígio ali aos olhos dos seus discípulos, mas ele também, irmãos, ele não deixou de ensinar. Como eu falei, né, ele deu uma lavada ali. Ele falou assim: onde está a vossa fé? Por quê? Jesus ele quis dizer, irmãos, que ele poderia ter continuado dormindo ali tranquilamente do jeito que ele estava. Se ele estivesse lidando com homens de fé, se ele estivesse lidando com pessoas que já haviam entendido tudo acerca dele, eles não precisariam acordá-lo. Não, poderia deixá-lo lá quietinho no canto dele. Aí depois eles só iam contar para Jesus: ei, Jesus, o senhor não viu o que nós fizemos? Veio uma tempestade aqui, um vento, uma água, e nós, na autoridade do Senhor, nós fizemos que se calasse. Era isso que Jesus queria deles. E é isso que Jesus quer de nós, irmãos. O Senhor Deus, ele quer ver essa ação, irmãos. Essa ação de pessoas que são movidas pela fé e não o contrário.
e não pela falta de fé. E nós temos, irmãos, ensinamentos acerca da fé. As tempestades, irmãos, elas não vêm para a nossa vida para nos derrotar. As tempestades, irmãos, acontecem em nossas vidas, sabe para quê? Para nos tornar o quê? Mais fortes. Se você se sente fraco, existe um caminho para você se fortalecer. É você não desesperar em meio às tempestades que aparecem, que surgem na sua vida. É um caminho. Os discípulos, eles mostraram que eles tinham uma fé que se desespera. Aquela fé que desespera quando aparece algo assim que realmente provoca, que assusta. Mas eles precisavam aprender com Jesus até uma fé que confia. A fé, irmãos, que o Senhor ensina para nós nesta noite, não é aquela fé que fala, eu tenho fé, eu tenho muita fé. É aquela fé que vai fazer para você, no momento crucial da sua vida, você invocar o poder do nome de Jesus e saber que Ele vai agir naquela situação. Não pelos seus méritos, mas pelo poder e pela misericórdia dEle. Então, meus irmãos, essa leitura, ela nos ensina, ao termos fé, nós enfrentamos qualquer obstáculo e vencemos as tempestades que surgem em nossas vidas. Nada, irmãos, é mais adequado para nos consolidar na nossa fé, na nossa esperança em Deus, do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível para Deus. Essa convicção, ela precisa estar gravada no nosso interior. Ela precisa se tornar carne em nós, de que nada é impossível para Deus. A situação está difícil? Tá. É uma situação extrema? É uma situação de morte? É. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Esse Deus que você vem se colocar na presença dEle, todas as segundas-feiras nesse grupo de oração, nas semanas quando você participa da Santa Missa, é o Deus do impossível. Às vezes a gente ouve uma frase assim, né? Vamos dizer, uma pessoa que está com alguma enfermidade, alguma situação difícil, aí as pessoas com aquele desânimo, né? Desânimo, assim, fala, olha, só Deus mesmo. Fala assim com um desânimo tão grande, tão desanimado. Nossa, só Deus. Como tipo assim, ó, se é só Deus, então já era, acabou. Ora, se é só Deus, aí é que entra o poder. Se é só Deus, aí entra o que Ele quer. Ele manifestar o poder e a glória dEle. Quando fala assim, olha, é só Deus, aí entrou a salvação. Aí entrou a manifestação da glória do Senhor, porque Ele quer realizar isso. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a Ele se doa. A resposta do homem a Deus, que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem, em busca do sentido da sua vida. Agora, irmãos, se é algo que as tempestades das nossas vidas, elas fazem gerar, acontecer em nós, é mostrar a nossa limitação, é mostrar a nossa fragilidade, assim como mostrou aqui dos discípulos. Jesus, em tudo que Ele fazia, em toda a caminhada dele, Ele mostrava que era necessário ter fé. Sempre quando Ele curava alguém, Ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele mostrava a pessoa que o que curou, o que salvou, o que libertou, era a fé daquela pessoa. Era a fé. Então, meus irmãos, essas tempestades, elas vêm revelar exatamente as nossas limitações. Assim
Por isso que Jesus perguntou para eles: vocês ainda, onde está a vossa fé? Porque mostrou o limite deles, mostrou a fragilidade daqueles discípulos. Mas também, irmãos, essas tempestades, elas revelam para nós o poder de Deus. Essas tempestades, elas revelam a nós, sabe o quê? O amor de Deus. Por um lado, olha que coisa linda, né? Olha que coisa bonita da gente meditar. Por um lado, essas tempestades revelam a nós a nossa fragilidade, a nossa limitação. Agora, por outro lado, revela o grande poder de Deus e o grande amor que Ele tem por nós. Sim, Luciana, então o que fazer? O que fazer? Nós precisamos fortalecer a nossa fé, irmãos, a nossa confiança em Deus. Crer primeiramente que Ele é maior do que qualquer situação difícil que você estiver passando. Crer que em meio a essa tempestade da sua vida, existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Crer que Ele tem o poder de agir em sua vida. Você não achar que Ele age só na vida dos outros, não. De você achar que Ele age só na vida daquele que fica 24 horas rezando, não. De você pensar que Ele age só na vida daquele grande pregador, porque prega muito bem, não. É você achar e ter a certeza de que Ele age na sua vida. Ele não faz distinção de pessoas. O que o Senhor quer, irmãos, é ver a fé em nosso coração. E essa fé, irmãos, nós podemos manifestar através das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas podem mostrar a nossa fé e a nossa falta de fé, sim ou não? Sim. As nossas atitudes, as nossas palavras, elas podem mostrar a nossa fé, mas também podem mostrar a nossa falta de fé. Ou então a nossa, pequena fé. Mas olha, e Deus, Ele é tão bom, irmãos. É tão bom que Jesus falou assim: nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para aquela montanha: transporta de daqui para lá e ali lá. Para mostrar para nós, irmãos, o quanto que é importante nós termos, olha, uma fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que dentro, irmãos, é uma imensidão de confiança no poder de Deus. Você pode até pensar assim, que a sua fé é pequena, mas dentro do seu interior, você agindo como uma pessoa de fé, você com certeza vai poder experimentar o poder de Deus. O que mais? Orar e buscar a direção de Deus, pedindo Ele a orientação para a sua vida e a força para enfrentar as dificuldades. A hora que eu estava vindo para cá, eu estava rezando, né? Eu vim rezando, falando: Jesus, eu te entrego o meu cansaço, te entrego toda a agitação da minha vida, desses últimos dias, tudo, e fui entregando. E eu senti, irmãos, que essa oração agradou a Deus. Eu senti, porque eu senti que Deus, Ele percebeu a minha dependência dEle. Irmãos, de repente, por nós, pode parecer algo tão bobo, mas um gesto seu de você entregar. Olha, se você está preocupado com alguma situação, se você está decepcionado com alguma coisa, entregue a Deus, converse com Jesus. Se eu te entrego essa minha preocupação, eu te entrego, se essa minha decepção, tudo. Então, essas pequenas coisas, irmãos, são atitudes de pessoa que tem fé e confia em Deus. Se você está entregando, é porque você confia em Deus, você confia nele. Você confia, você sabe que tem alguém que pode muito mais do que você. E pode fazer o quê? Algo por você. Então o Senhor, Ele quer ver em nós essas atitudes. Buscar a direção de Deus, né? A orientação, a força para enfrentar as dificuldades. Parar da gente se rebelar, né, contra Deus, contra as situações difíceis da vida e pedir a Ele a graça de nós permanecermos de pé. As situações, irmãos, difíceis da vida,
Realmente elas acontecem. Situações de dor, de muito sofrimento. Mas é nesta hora, irmãos, que nós vamos ser provados na nossa fé. Se a gente vai desistir de Deus, se a gente vai reclamar, se a gente vai tomar uma decisão errada, porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente é tentado a tomar decisões erradas. A gente é tentado a buscar caminhos que não são os caminhos que Deus está propondo para a nossa vida, para aquele tempo. E a gente saber que as dificuldades da vida, elas acontecem, mas elas vão nos fazer pessoas de fé. De repente a gente vê uma pessoa, né, de fé, de exemplo que a gente quer seguir. Vai conversar com aquela pessoa para ver o que ela já não passou na vida. E está ali, ó, firme, está ali segurando. Ela não desistiu de Deus. Ela não abriu mão de Deus. E assim, irmãos, nós vamos tendo essa vida de intimidade com Deus. Então nós precisamos, só para a gente concluir, ter fé em Jesus, confiar nele e guardar o quê? Os seus mandamentos. Se você, irmão, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, procure conhecer Jesus. Procure conhecer os ensinamentos do Senhor e vivê-los. Ter como uma meta de vida, viver aquilo que Jesus ensinou, por mais duro que seja, porque Jesus, como eu falei antes, né, ele não deu mole. Os ensinos do Senhor, eles são bem exigentes. Então, é uma atitude de fé também, a gente se colocar de prontidão para viver aquilo que Jesus ensinou. Então, não é o suficiente, irmãos, nós dizemos que temos fé, né? Mas nós precisamos responder com a vida, que nós cremos no Senhor Jesus e esperamos neles. E aqui, irmãos, só para a gente encerrar, vai dizer aqui no versículo 25, que eles ficaram cheios de respeito, de profunda admiração, e diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Quem é esse, irmão? Quem é esse? Quem é esse que conhece a sua vida inteira? Quem é esse que tem esse poder de saber o que você está sentindo agora? Quem é esse que tem o poder de saber cada machucadura, cada ferida que você tem no seu interior? Quem é esse que tem esse poder? Quem é esse que, mesmo a sua vida estando em frangalhos, você vai ter uma alegria que ninguém tira? Quem é esse? Quem é esse que tem o poder de transformar a sua vida da água para o vinho? Quem é esse? Assim, eles perguntaram porque eles estavam espantados com o que eles viram. Que coisa incrível é essa? Ora, a fúria de uma água, um vento impetuoso, de repente ele fala: para, cala, e tudo cessou. E eles ficavam perguntando, admirados: quem é esse que cala o vento, que o mar obedece? Eles já perguntaram sabendo a resposta. Quem é esse? Jesus. Quem é esse, irmão, que te conhece, que sabe da sua vida, sabe tudo de você? Quem é ele? Jesus. Responda, quem é ele? Jesus. Quem é esse que tem o poder de acalmar as tempestades da sua vida? Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. E assim nós vamos, irmãos. Nós vamos. Você passa por uma tempestade, você está de pé, chora, sofre, mas levanta. Lá na frente vem outra tempestade, você chora, você sofre, mas reza e clama, você está de pé. Daqui a pouco vem outra tempestade, de tempestade em tempestade. Quando você vê essa tempestade, ela já não é tão tempestade mais. Porque Jesus já fez de você uma mulher forte.
Ele já fez de você um homem forte. Isso Ele faz em nós. À medida que nós vamos caminhando, Ele vai mostrando para nós o caminho de como enfrentar as tempestades, permitindo que elas aconteçam em nós. A gente precisa aprender a enfrentar as tempestades como? Elas acontecendo, não é verdade? É assim que é feita, né? E assim Deus vai formando o povo dele, um povo de fé. Um povo que não vai abrir mão dele por qualquer coisa. Um povo que vai querer aproximar dele mais e mais, seja através dos sacramentos, dos momentos de oração, de estar na presença dele verdadeiramente. Irmãos, e a fé, essa palavra tão pequena, né? 2 letrinhas só. E tem um poder gigante. Tem um poder extremo a fé. A fé é que move o mundo, viu, irmãos? É a fé que move o mundo, tá? Se não existisse homem de fé nesse mundo, já teria sido destruído. E só está do jeito que está, porque Deus ainda está permitindo. Porque a hora que Ele falar basta, já era. Não tem ninguém que segura Deus. Ninguém vai impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. Ninguém vai impedir. Não existe ninguém que pode impedir Deus de fazer algo. Quando chegou a hora dele manifestar, dele fazer, pode esperar. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu passei por um problema assim muito sério. Muito sério. E esse problema ele durou coisa de quase uma semana. Que para mim foi uma eternidade. Né? Da gravidade do problema. E eu rezava de noite. De noite, amanhecia o dia, eu de joelho na beirada da minha cama, anoitecia, durante o dia eu andava na rua, era rezando. Passou um dia, passou 2, passou 3, e aquela situação assim, ó, parada. E eu só rezando. Teve um dia que eu estava andando na rua, e eu chorando, conversando com Deus. Mas porque não tinha chegado a hora ainda, irmãos. Não tinha chegado a hora. E o que me restava fazer? Rezar. Rezar. E eu fui rezando. Porém, o dia que chegou, o dia da manifestação de Deus, aconteceram coisas assim extraordinárias. Sabe assim, de uma pessoa longe, que nem lembrava de mim mais. De repente viu alguém lá, e alguém pegou e me telefonou. Eu falei, como assim? De repente você pegar seu carro e andar na rua, e você vê a pessoa que você precisava ver, do nada. Tudo no mesmo dia, porque chegou a hora da manifestação de Deus. E quando chega a hora de Deus, irmãos, ninguém impede. Ninguém impede. Ninguém atrapalha. Quando chegar a hora da manifestação de Deus, é a hora de Deus. Nós não sabemos quanto tempo dura, né? A verdade é essa. A gente não sabe. Foi, como eu falei, né, quase uma semana. Mas pode ser um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas quando chegar a hora de Deus, é a hora de Deus. E o resultado disso foi que, graças a Jesus, numa sexta-feira tudo se resolveu, para a glória de Deus, né? E no dia seguinte eu estava com saudade de Deus. Estava com muita saudade dele. É porque eu fiquei muitos dias assim, rezando muito. Aí eu fiquei muito perto dele, muito próximo dele, né? No dia seguinte tudo tinha resolvido. Mas eu estava com uma saudade dele tão grande assim. Então, irmãos, foi um tempo de intimidade com Deus. Um tempo de proximidade com Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer mexer conosco na nossa fé. Porque Ele não quer perder nenhum de nós quando surgir um problema assim. Quando surgir um problema grave na nossa vida, Ele não quer nos perder. Não quer. E é por isso que Ele quer trabalhar o que em nós? A nossa fé. Da gente não desistir. Da gente não sair procurando um em outro, porque ninguém vai resolver. É Ele. Amém? Amém mesmo, irmãos? Então vamos ficar de pé, né? Vamos